são importantes, mas, para além disso, a gente precisa compreender o sistema de comunicação brasileiro como um todo, né? E, além de ocupar a comunicação e fazer comunicação comunitária e contra-hegemônica, e ocupar as redes sociais, e fazer jornalzinho, e fazer fanzine, e ocupar a cidade, assim, das suas mais diversas maneiras, é importante que a gente esteja atenta a formação mesmo, a como se arquitetou a comunicação no Brasil, né? Desde do início, assim, do surgimento da TV e da popularização, desde as nossas primeiras legislações em torno da comunicação, a comunicação teve um caráter privado no Brasil, né? Então, os processos de monopólio, né, oligopólio, que a gente diz, de concentração mesmo das concessões de rádio e TV, que são concessões públicas, na verdade, como a exploração de água ou de qualquer outro serviço essencial, né? Ela é uma concessão que é dada a um ente privado para, durante um período e seguindo determinadas regras de interesse público, porque são públicas, explorar aquele espaço, né? Mas, no Brasil, ela se deu toda pela lógica do privado. Então, na verdade, a gente assiste TV achando assim, não estou, teoricamente, TV aberta, assim, pagando nada, né? Porque a gente não paga um imposto como paga conta de luz, ou como paga, a gente não paga diretamente, mas a gente está lá pagando, assistindo comercial, enfim, de outra forma explorado, né? E aí a gente tem a formação de monopólios enormes, pouquíssimas famílias e agora grupos religiosos, pouquíssimos grupos econômicos exploram essas concessões públicas, e essas concessões vão passando automaticamente para os entes familiares, e os mesmos discursos, esses discursos que criminalizam os movimentos sociais, esses discursos que perpetuam o racismo, vão se multiplicando. E, ao mesmo tempo, a gente tem lá, já aproveito para falar do projeto de lei da mídia democrática, a gente tem lá um artigo da Constituição que estabelece a complementariedade entre os sistemas estatal, público e privado, que no Brasil não é respeitado, né? Infelizmente, a Constituição traz isso, mas ele precisa de uma regulamentação. O Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, da qual o Intervoz faz parte, e outras entidades, lançou em 2013 um projeto de lei de iniciativa popular, a gente está colhendo assinaturas, cuja ideia é justamente regulamentar esses artigos da Constituição que dizem respeito às questões da comunicação. Enfim, eu falei que era rápido e fico falando. Vou passar a palavra para a Júlia, do Comitê Popular Copa e Olimpíadas. Olá, boa noite. Eu sou a Júlia, sou do Comitê Popular, como a Yara falou. E, bem, a gente se organiza já há um tempo. O comitê veio de uma organização que foi já para os Jogos Pan-Americanos, né? E a gente continua se reunindo, continua atuando nessa pauta, e a gente se reúne todas as terças, 6h30, lá no CEP, Sindicato dos Profissionais de Educação. Então, e acho que uma coisa que a gente fala, e que eu acho que tem tudo a ver, tanto com a fala da Marcele, quanto a fala da companheira do MTST, sobre esses processos que vem acontecendo no Rio, né? Desde o PAN, da Jornada Mundial da Juventude, da Copa das Confederações, da Copa do Mundo, né? Todos esses grandes eventos que vêm acontecendo na nossa cidade, e que vêm mudando, né? Vem intensificando mudanças aqui. E acho que a primeira coisa que é muito importante falar é que, assim, a gente não é contra o esporte, a gente não é contra o futebol, né? E a gente acha que, na verdade, a gente adora esporte, né? Acho que todo mundo, assim, muita gente daqui do Brasil adora esporte. Mas a questão é que esses jogos, eles não são sobre esporte, né? Os verdadeiros vencedores desses jogos não são os atletas, né? É a especulação imobiliária, são as grandes empresas, né? E essas pessoas que estão atualmente no poder público. Na verdade, o que isso tudo traz são remoções, é uma higienização social, é um controle militarizado, exploração da mão de obra, são várias coisas. É isso que esses jogos trazem. E eu acho que, na verdade, é isso. Os jogos, eles não são a causa, né? Eles são um acelerador, eles são a desculpa que eles precisavam. E o próprio Eduardo Paes fala, agora eu posso botar tudo na conta das Olimpíadas.
né? Então, os jogos eles são um acelerador desse modelo de desenvolvimento capitalista, desse projeto de cidade, que tem uma cidade de cartão postal, uma cidade para o mundo, uma cidade para inglês ver, né? Enquanto tem toda uma periferia à margem, que é cada vez mais excluída, cada vez mais escondida, cada vez mais controlada, que não cabe nesse cartão postal, né? E onde a gente tem, bem, pelo menos aqui no Rio, indústria de transformação, mineração, coisas totalmente predatórias do nosso meio ambiente e dos trabalhadores, e tudo isso não cabe no que a propaganda das Olimpíadas foca, né? E acho que também, assim, para a gente é muito importante falar assim do COI, né? Falar de como os jogos, na verdade, é isso, não são sobre esporte. Na verdade, os Jogos Olímpicos eles são uma grande marca. Quando eles decidem a cidade, o que eles fazem é, abre aspas, vender essa cidade, seja vender a imagem dessa cidade, quanto vender, de fato, privatizar essa cidade. E o COI é uma empresa, na verdade, né, em fundo, que quer valorizar essa marca dos jogos e quer vem aqui para conseguir um lucro realizando esses jogos. Então, na verdade, os Jogos Olímpicos, a Copa do Mundo, eles são um grande produto, são grandes marcas a serem valorizadas nesse jogo de marketing mundial às custas da população. E acho que esses interesses privados eles são capturados, eles capturam totalmente os eventos, né? As empresas elas são as verdadeiras vencedoras. A gente vê isso na declaração do Carvalho, né? Dono da Carvalho Hosken, falando sobre a Barra, falando que não tem que ter pobre ali porque pobre fede, né? Porque ninguém quer ver pobre. A gente vê isso quando as empresas que são da Lava Jato, né, que todo mundo denuncia a nível nacional, mas se esquece um pouco de pensar que são essas mesmas 11 empresas que nesse processo das Olimpíadas têm contratos que somam 30 bilhões. E aí a gente fala, né, não traz esse debate do que é a Lava Jato aqui na Olimpíada, que essas empresas, né, como a do Carvalho, que falou que os pobres fedem e não deveriam morar na Barra, doou, sei lá, quantos milhões para o Eduardo Paes ser eleito, né? Então, a gente vê um Rio que se transforma pautado nesse modelo rodoviário, pautado ainda no automóvel, pautado nessas obras, em todas essas... Um Maracanã, né, que é reformado, sei lá quantas vezes, demolido, reconstruído nos últimos anos, e bilhões de isenções fiscais. Então, a gente vê que, na verdade... as empresas que saem ganhando nisso tudo. E para a gente é muito importante disputar isso, né? Disputar que esses recursos deveriam estar indo para serviços públicos, deveriam estar para outros lados. Enfim, tentando falar rápido, várias coisas assim que a gente aborda que tem a ver com essa cidade, né? Essa cidade que não é do cartão postal. Por exemplo, a gente está numa cidade onde quase metade das escolas municipais não tem quadra esportiva. Não tem aula de educação física, não tem nada, né? A gente está numa cidade em que nosso estádio de atletismo foi demolido, nosso parque aquático, né, onde treinava o pessoal da natação e a comunidade também podia fazer aula de natação, foi demolido. A gente está numa cidade em que o estádio de remo virou um Cinépolis Lagoon, né? Virou um cinema, um shopping center, que a Marina da Glória, ali, o Parque do Flamengo, né, é totalmente privatizado, tem uma parceria público-privada, né, ali do AIC, que era originalmente, né, aquele projeto da Marina privatizada. A gente está numa cidade em que a gente constrói um terceiro campo de golfe numa área de reserva, reduz a área de reserva ambiental, né, para ali construir 23 torres de luxo em um campo de golfe. A gente está numa cidade que a gente, né, destrói ali o autódromo para construir o Parque Olímpico, removendo a Vila Autódromo, né, para virar nada, para virar um estacionamento, porque ali não pode ter pobre perto. Né, e ali é onde depois, obviamente, vai virar condomínio de luxo, quando terminarem os jogos. Enfim, acho que também dialoga muito com o que a companheira da MTST falou, né, que é isso. Acho que o grande projeto que está em questão é da especulação imobiliária. É isso que está sendo implementado. Então, a gente teve no Rio, né, o Eduardo Paes foi o prefeito que mais removeu da nossa história. São cerca de 22 mil famílias, se a gente voltar, né, pegando todo esse processo dos jogos. Várias emoções, né, que supostamente por serem de áreas de risco,
né, mas que a gente sabe que isso é para abrir espaço para especulação imobiliária. A gente também, além das remoções forçadas, né, a gente tem as chamadas remoções brancas, que é todo esse processo que eu acho que o que a Marcele colocou sobre as UPPs, né, e todo esse processo que nas favelas, principalmente da Zona Sul, né, você entra, encarece aquele território, torna impossível para as pessoas também se manterem ali. Então, a classe trabalhadora vai, ou forçosamente, né, ali para as áreas onde são Minha Casa Minha Vida, que é mais para a Zona Oeste, ou tem que sair, né, assim, mesmo que não sejam forçosamente, porque não tem condições de se manter. E aí a gente tem o Porto Maravilha, que, de novo, é para revitalizar o centro e não está privilegiando habitação para os trabalhadores, né? Então, é uma outra perspectiva ali também, de especulação, sobre a especulação, né, com os direitos de construir. Enfim, só para terminar um pouco, acho que também isso, eu acho que é muito importante isso que a Marcele colocou. Acho que o principal legado que a gente tem, tanto da Copa e da Copa das Confederações, é essa militarização, né? A quantidade de dinheiro que foi gasto nisso, o uso do exército, de empresas estrangeiras, de segurança, que vieram aqui, que vieram treinar, que vieram aperfeiçoar essa verdadeira carnificina, esse genocídio que eles cometem. Eu acho que o que a gente viu na Copa, com vários manifestantes sendo presos, todo o papel que a mídia teve em construir um inimigo, de construir o Black Bloc, de construir as pessoas que, né, são baderneiras, que são violentas, a lei, né, lá de segurança nacional, reedição, toda essa perseguição. Na verdade, eu acho que esse projeto da militarização, ele é o verdadeiro, né, um legado, péssimo legado, que esses jogos têm de controle mesmo. Seja, um controle para quem não cabe nessa foto bonita que eles querem vender internacionalmente, né? Os moradores de rua com recolhimento compulsório, né? As crianças de rua também. Os camelôs, que a gente também vê, tipo, agora nesse processo de armamento da Guarda Municipal. Então, os camelôs também não cabem nessa bonita figura. O grande encarceramento que a gente tem, né? E esse genocídio, né, também. Essas pessoas que não cabem no cartão postal e não cabem nem no planeta para essa gente, né? Então, realmente, assim, e o que a gente vê nessa cidade é isso, né? Uma cidade excludente, uma cidade que constrói barreiras. E acho que, assim, é isso. A gente também tenta ir nessa contramão da grande mídia. A gente fez alguns vídeos agora pequenininhos sobre os equipamentos esportivos que estão no Facebook do Comitê e da Carta Capital. A gente também produz vários dossiês e relatórios contando essa violação de direitos humanos. A gente tem nosso informativo, que é o Saci, também. A gente tenta fazer também nessa contramão, mostrando tudo aquilo que eles querem esconder e todas as resistências, né? É isso. Passar a palavra para o Gindre, né? Acho que para ajudar a gente a fazer um pouco dessa costura. Hoje à tarde a Julinha estava lá me consultando sobre o que a gente vai falar, né? Porque a gente tentou fazer realmente um encontro diverso, acho que de diversas perspectivas de pensar a cidade do Rio de Janeiro e o direito à comunicação e como a gente faz esse entrecruzamento. Eu acho que a gente fica com essa tarefa de fazer essa costura das diversas frentes de atuação da nossa luta, que no final é única, enfim, tem em vista a mesma coisa. Eu fiquei pensando aqui, o Marina já mandou uma mensagem para eu parar de ser comentarista, mas é o último. Eu fiquei pensando aqui, quando a Julinha estava falando, um pouco, ela pergunta a quem interessa essa cidade que recebeu o PAN e que depois se prepara para ser uma cidade de Copa do Mundo e uma cidade hoje, cidade olímpica, né? Quem lucra com isso? Eu fiquei pensando a quem interessa transformar o Maracanã de estádio de futebol a arena estúdio, né? Mega estúdio. Fiquei pensando um pouco da discussão que a gente faz em torno ali das negociatas, em torno dos direitos de transmissão, enfim, já para provocar o Gindre apontar a fala um pouco por aí. Bom, boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui conversando e principalmente um prazer estar nessa mesa, porque mesmo com a saída da Marcele, né? Eu continuo estando na minoria de gênero, que é muito bom, né? Então acho que é uma mesa que tem esse mérito.
Antes de eu começar, só queria fazer um parêntese muito rapidinho, porque dava a deixar de falar do Alexandre Garcia. É que o privilégio de ser mais velho é que a gente vai lembrando de algumas coisas, né? Então, assim, não tem surpresa nenhuma nessa fala do Alexandre Garcia. Eu não sei se vocês aqui têm ideia, mas o Alexandre Garcia era homem de confiança do Golbery, e foi o Golbery que o indicou para ser assessor de imprensa do Figueiredo. Ele só perdeu o emprego de assessor de imprensa do Figueiredo porque ele deu uma entrevista para ele e ela, em que ele estava pelado na cama com uma toalha por cima, e ele dizia que era ali que ele abatia as lebres dele. E o Figueiredo ficou puto com isso e demitiu o cara. Pois é. No centro de documentação da Margaret Thatcher, tem lá um telegrama do embaixador da Inglaterra no Brasil para o governo inglês, comunicando que tinha efetivamente agradecido ao Alexandre Garcia, porque ele fez a cobertura da Guerra das Malvinas, e ele tinha feito uma cobertura absolutamente favorável aos interesses ingleses, e por isso o governo inglês o congratulava. Então, não tem nenhuma novidade, ele é esse filho da puta aí há muito tempo. Entendeu? E aliás está no local correto. Então, assim, ele está no lugar correto, fazendo a coisa correta. Do ponto de vista dele, ele está absolutamente coerente, o emprego certo, no lugar certo, falando a coisa certa. Não tem nenhuma novidade nisso, não. Bom, então fecha o parêntese. Vou dar uma pequena viajada aqui no início, 2 minutinhos, depois eu aterrizo, prometo. Pode marcar. Roma, no período áureo, né, da Roma antiga, chegou a ter 1 milhão de pessoas. E os historiadores dizem que um dos motivos do declínio do Império Romano, não o único, mas um dos motivos, é que a cidade de Roma já estava praticamente inviável. Ela estava quase colapsando por conta de uma série de questões. Questão ambiental, não tinha água, não tinha esgoto, era o caos. Isso significa que naquele determinado momento histórico, 1 milhão de pessoas era meio que um limite intransponível e seguiu sendo durante muito tempo, né? As grandes cidades do mundo, até 200 anos atrás, não tinham 300 mil pessoas, 400 mil pessoas. Ou seja, esse fenômeno dessas megalópolis que a gente assiste no final do século XIX, mas explode mesmo no século XX, esse fenômeno é absolutamente dependente de duas questões. Os transportes, né, o fato de você ter desenvolvido transporte sobre trilho e principalmente o transporte rodoviário, e os meios de comunicação de massa. Sem essas duas conquistas da humanidade, a gente não teria esses elefantes brancos desesperadores nos quais nós vivemos, que são as megalópolis, né? Basta imaginar que você tivesse isso, aliás, é um roteiro de série que um dia eu ainda vou vender. Se você conseguisse fazer um pulso eletromagnético e acabasse com todos os meios eletrônicos no mundo, porque é possível, né? Uma tempestade solar pode fazer isso, as cidades desapareceriam no dia seguinte, porque é inviável você ter uma cidade de 7 milhões de pessoas, 6 milhões de pessoas, como é o Rio de Janeiro, ou sei lá, 20 milhões de pessoas, como é a grande São Paulo, se você não tiver meios de comunicação para isso, né? Transporte e meios de comunicação. Isso significa... Por que eu fiz essa viagem? Para dizer que cidade e os processos de comunicação de massa, as cidades como nós conhecemos, esses estafermos inviáveis, são processos absolutamente imbricados. Então, pensar um implica em pensar o outro. No Brasil, isso historicamente ficou muito descolado, porque a legislação de comunicação é quase toda federal, né? Embora a gente viva nas cidades, a gente tenha nossos dilemas nas cidades, como a legislação é quase toda federal, a gente acabou um pouco esquecendo de pensar esse imbricamento que é quase que natural entre as cidades e os meios de comunicação. E no nosso caso, no caso que nós vivemos, que é uma megalópole periférica, né, como existem várias no mundo, o Rio de Janeiro é mais uma dessas, dá para fazer... Eu estava aqui pensando agora de tarde, estava também pensando assim, o que eu vou falar lá, né? E aí estava pensando assim, dá para fazer... Se essa minha premissa é verdadeira, quer dizer, cidades e meios de comunicação de massa, cidades como nós conhecemos, do século XX, século XXI, estão muito ligadas, que características existem que dá para você dizer que elas têm um crescimento análogo? Fiquei pensando aqui, olha, nós estamos falando de cidades de massa, né?
cidades que atomizam e descaracterizam os indivíduos, que fazem os indivíduos se perderem no meio de uma massa anônima, sem esperança, sem perspectivas e sem identidade. Ora, o fenômeno dos meios de comunicação de massa passa bastante por aí, né? Mas, grosso modo, e você tem a praia, né? Então não dá para ser totalmente radial, porque o outro lado é o mar. Mas, grosso modo, as cidades periféricas, as cidades grandes periféricas, são cidades radiais, né? A elite mora no centro e quanto mais você vai para a periferia, mais pobres são essas cidades, né? E essa é exatamente a relação dos meios de comunicação, essa relação de centro-periferia, onde milhões consomem e poucos produzem esse conteúdo. Se você pensar, por exemplo, a infraestrutura de telecomunicações nas cidades brasileiras, ela segue exatamente essa lógica de você ter áreas centrais extremamente